Nesse vídeo eu vou te ensinar como fazer essa bolsa de praia que eu apelidei aqui no meu ateliê de bolsa Ipanema. Ela é uma bolsa super espaçosa, todinha feita em material sintético, tem fechamento com zíper e na parte interna, também impermeável, eu coloquei uma alcinha presa na bolsa com uma nécessaire. Nessa nécessaire você pode guardar o seu celular, carteira, para poder levar assim na praia, fica muito mais fácil e prático. É uma bolsa fácil de fazer, um modelo que faz muito sucesso aqui no meu ateliê, eu tenho certeza que você vai gostar. Então bora lá aprender? Oi, eu sou Monique Bueno, artesã por trás da Robô Criativa. Recentemente eu completei 50 mil inscritos lá no meu Instagram. E para comemorar, eu decidi trazer para vocês, aqui no YouTube, o passo a passo de uma peça que foi muito pedida lá. Vou deixar a foto aqui para vocês verem da estampa que fez muito sucesso lá no meu Instagram, ainda no verão do ano passado. Mas desde então, muita gente tem me pedido para trazer esse passo a passo, e aí em comemoração aos 50 mil, que me deixou muito feliz, eu resolvi trazer esse tutorial para vocês. É uma peça que é uma delícia de fazer, eu tenho certeza que vocês vão querer fazer vários por aí. E ela é super vendável, eu já fiz muitas, já vendi muitas, e eu tenho certeza que ela vai fazer sucesso aí com vocês também. Então bora lá para os materiais para fazer essa lindeza? Nessa bolsa eu vou usar material sintético. Esse daqui é um sintético feito em PVC com fundo de malha de algodão e espessura de 0,8 milímetros. Na parte principal eu vou usar esse roxo, que é um pouquinho mais escuro. Esse daqui tem gravação prada. E esse daqui é o lilás mais claro, que tem uma gravação doll. Então você pode misturar as gravações desde que tenha a mesma especificação. Fundo em malha de algodão, 0,8 milímetros de espessura. Para a parte principal, a gente vai precisar de dois cortes de 45 centímetros de largura por 30 de altura. E para fazer a alcinha onde a gente vai prender a nécessaire, eu cortei um pedacinho de 20 centímetros de altura por 4,5 de largura. Do lilás mais claro, eu cortei dois pedaços de 10 centímetros de altura por 45 de largura. Para fazer o acabamento da parte interna, também dois pedaços de 45 de largura, mas com 6 centímetros de altura cada um. Um pedacinho de 5 por 3,5 para fazer o terminal do zíper. E para fazer a nécessaire aqui eu escolhi o lilás mais claro. E ele tem 17 centímetros de altura por 25 de largura. Dois cortes. Para fazer o tirante, onde a gente vai prender a meia argola, para a nécessaire ficar presa dentro da bolsa, eu cortei um pedacinho no roxo mais escuro, de 5 centímetros de largura por 3 de altura. A gente vai precisar também de alças. Essas daqui são alças de poliéster, de 3 centímetros de largura, e eu cortei dois pedaços de 70 centímetros. E vou deixar como opcional um pedacinho da mesma alça de 3 centímetros, mas com 17 de altura. Seria para fazer um detalhe na nécessaire, mas essa daqui é opcional. O forro eu escolhi trabalhar com o nylon emborrachado. Daria para fazer com o bagum também, mas eu gosto do nylon para bolsa de praia porque ele é um material bem fininho. E mesmo assim ele é super resistente. É impermeável também, assim como o bagum, assim como o sintético, mas eu acho que ele tem essa vantagem de ser bem fino e bem leve, então para bolsa de praia é excelente. Cortei então dois pedaços, também de 45, mas por 34 de altura. E para nécessaire o mesmo material de forro, dois cortes com a mesma medida do principal, 25 de largura por 17 de altura. A gente também vai precisar de zíper, eu estou usando o zíper número 5, um pedaço de 30 centímetros e um pedaço de 55 centímetros. Dois cursores, um para nécessaire e um para bolsa, um mosquetinho, esse daqui tem 1,5 centímetro de largura, e a meia argola também de 1,5 centímetro. Essa que eu vou usar é a de 2 centímetros porque eu tô sem a de 1,5 aqui no ateliê. Pode ser também, mas a de 1,5 vai ficar melhor, então se você tiver, usa aí a de 1,5. E aqui, como opção para fazer o acabamento, eu vou usar dois pares de rebites duplos. Se você não tiver o rebite, não tem problema, você pode fazer uma costura simples, tá? É só uma opção de acabamento. Então esses são os materiais que a gente vai precisar, bora costurar. Então vamos começar pela nécessaire. Como eu disse, tem aquela alcinha que eu disse que é opcional, seria para fazer a parte da frente da nécessaire, um detalhe aqui na parte da frente para que ele combine mais com a bolsa. Então o que eu vou fazer? Vou pegar aqui uma das partes, né, que seria o espelho da frente, vou dobrar o meio e fazer um pique, tanto em cima quanto embaixo, para marcar. Pronto, meio marcado. Vou pegar a alça, vou queimar as duas extremidades dessa alça
para evitar que ela desfie. E agora eu vou posicionar a alça bem nessa marcação aqui que eu fiz do meio. Então, vou colocar ela aqui centralizada e vou passar uma costura fazendo um retângulo em toda a volta. Estou usando a agulha número 16, linha de poliamida e calcador de teflon. Aí deixei a largura do ponto em 4. Então pronto, preguei e deixei o retrocesso aqui, ó, numa das extremidades. Agora a gente vai colocar o zíper. Eu vou pegar o meu pedaço de 30 centímetros e vou colocar o direito do zíper com o direito do espelho. Ele fica assim, ó, com o avesso pra cima. Deixo um pouquinho sobrando de cada um dos lados e vou passar uma primeira costura aqui, alinhando o zíper com o meu espelho para fazer uma costura de segurança. Aqui eu vou voltar o meu ponto para 3,5. Então, basicamente, a distância do ponto eu uso 3,5 para todas as costuras que estão sendo de sustentação, que estão fixando alguma parte da peça. E quando eu faço costura de pesponto, como essa da alça, uma costura que vai ficar aparente na peça pronta, aí eu uso o tamanho 4. Feito isso, agora eu venho aqui com um dos lados do forro. Então, o nylon, no vídeo não vai dar pra ver a diferença entre o avesso e o lado direito, mas um deles, ele tem umas ranhurinhas aparentes, ele tem uma textura, e do outro lado ele é liso. O lado liso é o lado direito, e o lado que tem essa textura é o lado avesso. Então eu vou colocar o lado direito pra baixo, deixando o avesso aqui pra cima. Vou alinhar de novo, tanto aqui pela parte de cima quanto pelas laterais. E agora eu vou passar a minha costura encostando o calcador na cremalheira do zíper, fazer uma costura um pouquinho mais rente. Então pronto, fiz aqui a costura. Agora antes de rebater, eu vou marcar as caixinhas. Na verdade eu já devia ter feito isso antes de começar a prender o zíper, mas ainda é tempo. Se vocês quiserem fazer na ordem invertida, fiquem à vontade. Eu vou fazer uma marcação de caixinhas de leite de 3 por 3. Então, eu vou marcar aqui, medindo 3 centímetros a partir da borda de baixo e da lateral, tanto nos dois forros, quanto nos dois espelhos. Estou usando aqui uma canetinha de marcar sintético, mas pode ser um lápis também. Agora que eu fiz as minhas marcações, eu já vou cortar as caixinhas de leite. Agora sim que as caixinhas estão marcadas, eu vou abrir, vou forçar aqui o forro para um lado, vou trazer ele para o mesmo lado da parte principal, dobrar essa parte principal também, para a gente poder rebater a costura. Cuidado aqui onde tem a alça, vai precisar forçar bem para ela poder fazer essa dobra. Agora eu vou passar uma costura aqui, ó, rebatendo para prender o forro na parte principal. Não esquece de voltar aí seu ponto para 4. Ficou assim a costura rebatida. Agora a gente vai vir com o outro lado, com outro espelho principal, com as caixinhas pro lado de baixo, e eu vou colocar direito com o direito, vai ficar nessa posição. Vou virar ao contrário para ficar com o meu zíper pro lado de cima. Alinha pelas laterais e vou passar uma costura então de novo, ó, a mesma coisa que a gente fez do outro lado. Primeiro uma costura na bordinha para fixar o zíper no espelho principal. Feita essa primeira costura, agora a gente vai vir com o forro, caixinhas para baixo. O lado que tem a textura é o lado avesso, então o lado avesso fica para cima, o lado direito para baixo. Então coloco nessa posição. Alinho todo mundo e de novo agora eu vou passar a costura encostando o calcador na cremalheira do zíper. Feita essa costura, a mesma coisa, vou forçar aqui o forro para um lado, parte principal para o outro lado e vou passar uma costura rebatendo aqui bem na beiradinha. Agora eu vou passar o cursor. Então, como esse aqui é o lado da frente, né? O lado da frente e o lado de trás. Como a gente tem aquela convenção que o zíper fecha pro lado esquerdo, então eu vou colocar aqui, ó, pelo lado direito para ele fechar para cá. Então, eu coloquei aqui o zíper. Agora a gente precisa fazer a alcinha, porque ela vai pregar daqui antes da gente fechar no necessaire. Então, eu vou reservar ela por enquanto. Então, a gente vai fazer a alcinha para colocar a meia argola, que é onde a gente vai prender a necessaire na bolsa. Eu passei para vocês a medida de 5 centímetros por 3, para dobrar ao meio e ficar com 1,5 centímetros, que é a medida que eu falei que seria o ideal para meia argola. Mas como eu só tenho uma meia argola de 2, eu cortei um outro pedacinho também de 5, mas por 4, para que dobrando ao meio eu fique com a medida de 2 centímetros, que é a medida da minha meia argola. Então, independente da que você for usar aí,
corte com 5 centímetros e a largura tem que ser o dobro da medida da sua meia argola. Então o que eu vou fazer é dobrar o meio. Aqui poderia usar uma dupla face, mas é tão pequenininho que eu nem vou me dar o trabalho, eu só vou dobrar mesmo. E a gente vai fazer uma costura em toda a volta aqui, tá? Um retângulo para fechar. Então ficou assim, ó, eu deixei os meus retrocessos na parte de baixo, que vai ficar escondidinha, e usei também o ponto 4. Vou passar a minha meia argola aqui, assim, e eu vou posicionar na peça. Aqui é opcional, se você quiser do lado direito ou do lado esquerdo, eu vou colocar do lado esquerdo, então é para onde tá fechando o meu zíper. Ó, tirei o forro de trás, para não prender o forro também, e eu vou pregar aqui ele no cantinho. Vou deixar os 2 dedos aqui, ó, do zíper, e vou pregar aqui. Então, ó, fiz uma costurinha assim, ficou um pouquinho pra fora, pra ela ficar com uma alcinha bem curtinha mesmo. Do outro lado aqui eu já vou colocar uma etiquetinha. Então, eu vou colocar uma etiqueta aqui da minha marca, vou botar mais pra baixo. Então, pronto. Tá aqui com a alcinha, com a etiqueta, certo. Agora a gente vai colocar o direito com o direito da parte principal e o direito com o direito do forro. E a gente vai passar uma costura fechando tudo isso. Eu sempre começo fechando a parte de baixo. Acho mais fácil. Então, eu vou passar uma costura aqui. Estou costurando na industrial, então eu vou usar o pé de máquina da industrial, que é de meio centímetro. Então, ó, fiz a costura aqui embaixo. Já vou fazer também na parte de baixo do forro, só que aqui eu vou deixar uma abertura para poder desvirar. Então, uma abertura assim, ó, mais ou menos, uma mão fechada, que dá uns 10 centímetros, tá? Então, eu vou fazer de um lado e de outro. Então pronto, já fechei os 2 fundos, agora eu vou fechar as laterais. Cuidado para deixar o zíper bem alinhado, tá? Para que ele fique dobradinho bem alinhado uma parte com a outra. Então pronto, já passei a costura, fechei as laterais, agora a gente vai fechar as caixinhas de leite. Então para isso basta abrir, alinhar, formando uma linha reta. Então, a gente puxa aqui os 2 cantinhos para fazer uma linha reta, joga a costura uma para um lado, outra para o outro e passa reto aqui, uma costura reta. Repito a mesma coisa nos 4 cantos. Observa aí para você tombar a costura para o mesmo lado, não tá para cá? Então essa também vai para cá. E a outra vai para o lado contrário. Agora basta a gente passar um isqueiro para selar todas essas pontinhas de costura e as pontas do zíper e desvirar pela abertura que a gente deixou. Então pronto, desvirei a necessaire. Agora eu só vou fechar aqui a abertura que ficou. Eu vou alinhar as 2 laterais. E eu vou passar uma costura de fora a fora aqui embaixo para poder fechar a abertura. Também passo o isqueiro para selar essas pontinhas de fio. E agora a gente bota o forro para dentro. E tá prontinha a nossa necessaire que vai ficar dentro da bolsa. Ela tá um pouquinho amassada ainda, mas o fundo é malha de algodão, então isso daqui vai sair. Vocês vão ver que quando a bolsa estiver pronta, ela já vai estar menos amassada. Agora vamos fazer a bolsa. Então, ó, peguei o pedaço de 45 por 30. E a primeira coisa que eu vou fazer é a marcação de onde a gente vai colocar as alças. Caso o seu sintético aí tenha estampa, a gente vai fazer a marcação pela parte de cima, tá? Parte de baixo, parte de cima. Então, vou fazer uma marcação com 11 centímetros das 2 bordas. Então, vou marcar aqui 11 centímetros de um lado e 11 do outro lado. Vou pegar minha alça e vou posicionar... primeira coisa sempre, queimar a pontinha da alça, porque a alça de poliéster desfia. Agora sim, vou pegar a alça, vou posicionar desse jeito. Ó, a marcação que eu fiz com 11 centímetros tá aqui, então eu tô posicionando pra dentro dessa marca. Vou colocar bem na pontinha e vou passar uma costura. Essa costura aqui, essa primeira, é só de segurança, é só pra manter ela na marca. Então eu fiz bem na beiradinha mesmo. Passei essa primeira, agora eu vou posicionar, ó, cuidado pra você não torcer a alça. Então veja se ela tá direitinho, sem fazer nenhuma torção. Ó, assim. E vou posicionar do outro lado. Então, ó, os 11 centímetros estão aqui. Eu quero 11 pra fora da alça. Mesma coisa, vou fazer uma costura bem na beiradinha. Então, pronto. Feita essa primeira costura, agora eu vou vir com uma das partes de 10 centímetros
por 45 e eu vou colocar o direito como direito. Vou posicionar assim. Alinha pelas laterais. E agora eu vou passar uma costura com um pé de máquina de meio centímetro. Então pronto, ó, feita a minha costura. Veja que eu deixei um pouquinho da alça pra fora, quase nada. Só pra não correr o risco dela soltar. Pronto, agora eu vou trazer isso aqui pra cima. Ó, a gente vai jogar a alça pra cima. Aí aqui é opcional você deixar o mais claro por cima ou o mais escuro por cima. Dependendo do jeito que você deixar aqui embaixo. Pode ser assim ou pode ser assim. Eu vou deixar o escuro pra cima pra alça ficar mais pra dentro da bolsa. Eu gosto mais desse tipo de acabamento. Então, o meu pesponto vai ser pelo lado de baixo. Eu dobrei a costura aqui, ó, pra baixo, tá? Então, pode colocar assim se você preferir, mas eu coloquei pra baixo. Eu vou abrir bem essa costura aqui, forçar o sintético na posição. E vou passar uma costura de pesponto. Aumenta lá o ponto da máquina para 4. Veja se essa bobina tá cheia, tá? Para não correr o risco de acabar a bobina no meio do pesponto. Então pronto, ó, fica assim. Olha que bonito. Agora, para a alça não ficar molenga assim, ó, a gente precisa prender ela nessa parte mais clara. Então eu vou fazer um quadradinho aqui. A minha costura vai começar pelo comecinho da alça, não em cima do roxo mais escuro, do roxo mais claro. Vou mostrar aqui. Ó, então vou passar por aqui a costura e vou fazer um quadradinho de 4 centímetros de altura. Fazer uma marquinha bem de leve dos dois lados. Cuidado se a sua alça não tá meio tortinha, tá? Então deixa ela bem reta e passa a costura. Fazer a mesma coisa dos dois lados. Ó, fica assim. Vou repetir aqui desse lado também. E vou fazer a mesma coisa no espelho de trás, tá? Igualzinho o espelho da frente e de trás. Eu vou fazer isso e já volto. Então pronto, tô aqui com os dois espelhos já montados, com as alças colocadas. Agora o que eu vou fazer é marcar as caixinhas de leite também na parte principal. Então aqui no lado de baixo eu vou fazer caixinhas de 6 por 6. Vou marcar as caixinhas e já vou recortar. Então pronto, já fiz as caixinhas e já recortei. Eu coloquei também a minha etiqueta, coloquei aqui na lateral. Se você preferir usar a etiqueta daquelas de metal ou mesmo a de montana, ela fica muito bonita aqui também. Normalmente eu coloco a de montana, mas dessa vez eu preferi colocar a etiquetinha mais simples mesmo, bandeirinha aqui na lateral. Bom, feito isso a gente já pode fechar essa parte, porque depois a gente vai encaixar dentro do forro para colocar o zíper, tá? O zíper vai na parte do forro. Então aqui basta que a gente feche. Eu vou colocar o direito com o direito e eu vou passar uma costura fechando todas as laterais. Uma costura embaixo e dos dois lados. Aqui é bem importante que vocês observem o alinhamento, esse alinhamento, ó. Então a junção aqui do claro com o escuro tem que ficar exatamente no mesmo lugar dessa. Mesmo que às vezes não bata tanto as caixinhas ou a parte de cima, tá? O mais importante é essa continuidade aqui. Eu gosto até de passar uma primeira costurinha aqui, unindo essa junção, pra eu ter certeza que vai ficar certinho. Depois eu passo em toda a bolsa. Passei só nas beiradinhas. Agora sim eu vou fechar tudo com um pé de máquina de meio centímetro. Pronto. Agora eu vou fechar as caixinhas de leite. Então abro, da mesma forma como a gente fez lá na necessaire. Ó, abro aqui as laterais, pego pelas duas pontinhas para formar uma linha reta. Jogo a costura de um lado e a outra pro outro lado. Ó, eu fico assim, com uma linha reta e passo uma costura. Então pronto, fechei as caixinhas. Eu já vou desvirar essa parte principal. Pronto, olha como tá linda já. O alinhamento aqui da lateral. Então, ó, tá bem certinho, reta. Isso aqui faz toda a diferença, né? No acabamento final é um capricho a mais. Se por um acaso aqui tiver ficado torto, né? Se alinhou aqui e aqui ficou torto, já refila também pra ficar retinho, né? O meu já tava tudo certo. E agora vamos pro forro. Então, peguei aqui o meu pedaço de forro e o zíper de 55 centímetros. O forro tá com o direito pra cima, o avesso pra baixo. Vou fazer uma marcação aqui de 4 centímetros. Aí eu vou começar alinhando aqui o zíper, se tiver meio tortinho já corta. Vou passar o isqueiro para selar a pontinha. E
agora eu vou começar costurando esse zíper nessa marquinha que eu fiz aqui dos 4 centímetros. Pra gente fazer uma bordinha de acabamento, eu vou abrir um pedacinho aqui do zíper e eu vou fazer uma dobrinha, assim, ó. Então eu vou chegar esse zíper pro lado. Quando eu chego pro lado, ele levanta uma orelhinha aqui. Tá vendo essa orelhinha que ele levanta? Essa orelhinha eu vou dobrar e abaixar. Então ela faz, ó, ela faz esse movimento, ó, sobe, dobra nela mesma e chega pra cima. Para que a gente fique com esse acabamento aqui, ó. Vou fazer isso, vou posicionar na lateral aqui dos 4 centímetros e eu vou passar uma costura. Essa primeira costura é na beiradinha, é na bordinha, que a gente só quer dar aquela costura de segurança mesmo do zíper no forro. Eu fui dando uma leve esticada, só para ele não ficar com nenhuma dobra, tá? Então eu estiquei levemente. E aqui eu vou parar a minha costura na marquinha que eu fiz de 4 centímetros. Tá? Então até vou chegar a marca para cima do zíper também. Aqui eu já gosto de fazer o seguinte, eu já puxo a marca pro outro lado do zíper, porque eu vou precisar pregar do outro lado também. Então eu já puxo esses 4 centímetros também pro outro lado do zíper. Pronto, agora eu costuro até chegar nessa marquinha que eu fiz. Cheguei nela e dou um retrocesso. Então ele foi costurado aqui, ó, com 4 centímetros de um lado e deixei uma sobrinha também de 4 centímetros do outro lado. Agora a gente vai vir com aquele pedacinho de 6 centímetros. Esse pedaço aqui que tem 6 por 45. E eu vou colocar o direito com o direito. Então também, ó, o direito para baixo, o avesso para cima. Vou alinhar aqui com a lateral e eu vou passar uma costura encostando o calcador na cremalheira do zíper. Aqui eu não tenho zíper nesses 4 centímetros, então a gente precisa seguir a mesma linha. Se você não tiver segurança de fazer isso, começa aqui pelo meio, onde a gente está sentindo o zíper. Eu apoiei o meu calcador aqui na cremalheira do zíper, vou começar a minha costura e depois eu trago ali até o final da peça. Então, vou fazer e depois eu faço ao contrário. Aqui só tome cuidado para você não terminar de costurar o seu zíper. Deixa eu virar para vocês verem. Então, ó, meu zíper está costurado até aqui. Eu deixei os 4 centímetros sobrando. Eu não posso, se eu costurar assim, eu vou costurar o meu zíper aqui onde eu não queria, né? Então eu vou chegar ele para baixo e vou continuar a minha costura. Ó, cuidado para você não deixar ele muito amassado. Então vai chegando para baixo e passa a costura. E aqui eu vou seguir a linha reta. Então, ó, minha costura ficou aqui, seguindo a linha, e eu não costurei o zíper. Tá? Deixei do outro lado, ele vai ficar assim. Agora eu venho seguindo a costura. Se você não sente segurança, faz um risco aqui. Dá pra gente pegar uma régua, você pode pegar uma régua e acompanhar a linha reta da costura. Então pronto, agora é só seguir essa marcação que eu acabei de fazer. Agora, para fazer o outro lado, é mais fácil destacar o zíper. Tá? Então, eu vou puxar esse zíper. Ó, por enquanto a gente tá com ele assim. A gente vai fazer a mesma coisa do outro lado. Eu peguei aqui o lado direito, vou fazer a marcação de 4 centímetros. Só que agora a gente vai precisar prender o contrário. Então, ó, só para vocês entenderem, a peça vai fechar assim, né? O direito com o direito. Então, o zíper, ele vai ficar nessa posição. O começo dele tá aqui e esse aqui é o final. Então, a gente tem que pregar ao contrário. Quando eu viro assim, vamos ver que fica ao contrário. Então ele vai começar desse lado e vai terminar desse lado. Vou mostrar por esse lado que eu acho que é mais fácil. Daquele lado a gente fez aqui, né, a viradinha aqui e costurou. Aqui eu preciso fazer ao contrário. Então a gente vai começar por esse lado. Então vai ficar mesmo com o forro para dentro da máquina, tá? É assim para dar certo. Um faz para um lado, o outro faz para o outro lado, para poder encaixar. Então a partir da medida, deixa eu dobrar aqui meu forro para não ficar me atrapalhando. Tô então com o direito para cima. A partir dessa medida aqui que eu fiz dos 4 centímetros, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz lá. Então, ó, eu vou deitar o meu zíper assim para fazer uma curva de 90 graus. Vai subir essa orelhinha e eu deito ela sobre ela mesma, ó. Eu deito assim, tá? Para fazer esse tipo de acabamento. Vou posicionar tudo isso aqui na marquinha dos 4 centímetros. Deixo o meu zíper bem alinhado com o forro. Ó, tem que ficar assim.
E agora eu venho costurando. É um pouco esquisito fazer o contrário, mas precisa ser assim para dar certo. Eu vou fazer a mesma coisa, ó, vou dando uma leve puxadinha só para não ficar fazendo essas barriguinhas aqui no zíper. Não precisa esticar muito. E vou passar uma costura na beiradinha. Costura de segurança. E eu vou fazer essa costura até chegar aqui na outra marquinha dos 4 centímetros. Veja que a marquinha que eu fiz vai bater com a marca que eu puxei pro zíper. Lembra que eu tinha passado uma marquinha pro outro lado, para não me perder? Então vai ficar mais ou menos aqui no mesmo lugar. Vou fazer até chegar nela e dou um retrocesso. Então, ó, parei aqui com os 4 centímetros que eu tinha feito a minha marquinha. Agora eu vou vir com o outro lado do lilás, aquele outro pedaço de 6 centímetros, e vou fazer a mesma coisa. Aqui eu já posso fazer do lado certo. Então, ó, vou colocar direito com direito, o avesso fica pra cima. Mesma coisa, ó, puxa isso aqui pra baixo, porque a gente não quer costurar. Vou alinhar tudo. Se você sentir mais facilidade, começa, porque eu acho também mais fácil. Eu vou alinhar e vou começar por aqui, depois a gente finaliza ali o cantinho. Vou começar onde eu tenho o zíper. Encostei o meu bocador aqui na cremaleira do zíper e vou passar a minha costura. Cheguei aqui ao final, eu continuo seguindo a mesma linha que eu já estava fazendo. Ó, a gente segue a mesma linha. Agora aqui, eu vou fazer pelo outro lado, eu acho mais fácil. Então vou seguir também a linha que eu vinha costurando e vou puxar aqui o meu zíper para baixo. Então, acompanhei aqui. Veja lá se seu zíper ficou soltinho, tem que ficar assim. E pronto, o outro lado também já tá preso. Então pronto, ó, a gente tá com esse resultado. Ele precisa encaixar assim. Ah, então, ó, os dois lados aqui. Pra fechar aqui pro outro lado. Veja se ficou bem alinhadinho. Ó. Tem que bater tudo bem certinho. Forro com forro. É isso aqui. Agora eu vou pegar aqui uma das laterais, então lembrando que a bolsa fecha pro lado esquerdo. Então aqui é o lado que ela fecha, a gente abre pra cá, fecha pra cá. Então esse aqui é o lado esquerdo da peça. Desse lado eu vou colocar então a minha alcinha. Então aqui eu tô usando um mosquetinho de 1,5 cm. Essa alça eu cortei com 4,5, porque eu vou dobrar ela em 3 vezes, tá? Então ela vai ficar com o tamanho final de 1,5 cm. Então eu vou fazer uma marquinha aqui de 1,5 cm, pra gente poder dobrar, e vou passar uma fita dupla face. Então, ó, coloquei a fita dupla face e vou colocar mais uma no outro lado. Então uma em cada uma das pontas. Agora eu vou chegar uma das laterais até a marquinha que eu fiz. Então, ó, eu fiz aqui uma marca de lápis, tá vendo que esses dois lados brilhosos é onde tá com a cola. Então eu vou dobrar aqui ao meio para encontrar essa marcação que eu fiz. Então venho posicionando aqui e colando. Então, ó, assim. Agora eu dobro o outro lado para encontrar. Fica assim. E agora eu vou fazer uma costura em toda a volta. Pronto, ó, fiz a costurinha aqui em toda a volta. Agora a gente vai colocar o mosquitinho. Então eu vou passar por aqui e vou dobrar, assim. E é aqui que eu vou colocar o rebite duplo. Se você não quiser colocar, se você não tiver o rebite, você pode passar uma costura aqui, uma costura reta para fechar. O rebite vai dar só um acabamento mais bonito. Então eu vou usar esse alicate furador. Ó, eu passei aqui mais ou menos um dedinho. Vou posicionar bem centralizado e vou fazer o furo. Agora eu vou atravessar o rebite. Aqui o meu balancinho já tá ajustado, tá com a matriz correta de rebite duplo. Então é só pressionar. Pronto. Fica super bem preso. Vou posicionar a alcinha aqui. O ideal é que ela fique próxima pra gente poder abrir um pouquinho e já puxar por aqui, né? É mais fácil. Mas eu vou colocar aqui, ó, com uns 3 dedos mais ou menos. E vou passar uma costura. Pronto, feita essa costura. Agora a gente vai marcar as caixinhas de leite, a mesma coisa que eu fiz no principal, caixinhas de 6 por 6. Vou marcar nos 2 forros e vou recortar. Fiz aqui as minhas caixinhas, já deixei o direito com o direito, a linha tudo bonitinho. Aqui o mais importante de tudo é alinhar o forro com o forro, ó, a divisória do forro.
Da mesma forma como a gente fez ali na parte principal, tá? Então alinha bem direitinho. Cuidado para você não costurar o seu zíper aqui, então coloca o zíper para dentro, porque a gente vai passar uma costura nas duas laterais e também fechando o fundo. Aqui no fundo a gente precisa deixar uma abertura para poder desvirar. Quanto maior for essa abertura, mais fácil vai ser desvirar essa peça, tá? Ela é uma bolsa grande, então é importante a gente deixar um tamanho bom aqui, um tamanho considerável. Eu vou passar aqui, ó, uns 3 dedinhos de cada lado, vai ficar com o palmo aberto, vou deixar uns 19 centímetros mais ou menos aqui, pra gente poder desvirar. Então pronto, deixei aqui uma abertura embaixo, já fechei as laterais, dá uma olhada aí se ficou bem certinho, ó. Se a distância também tá batendo certinho aqui, tem que ficar bem, ó, quando a gente abrir assim, tem que estar fechando mais ou menos na mesma altura. Então tudo ok. Agora a gente fecha as caixinhas de leite, mesma coisa que a gente fez tanto na nécessaire quanto na parte principal. Pronto, fechei as caixinhas. Agora eu só vou passar um isqueiro aqui, em todas as costuras. Não esqueçam de fazer isso, tá? O fio de poliamida ele é muito resistente, mas ele escorrega. Então se a gente não sela as pontas, a gente tem uma grande chance de descosturar. Pronto, esse fica do lado avesso mesmo, porque a gente vai vestir o lado avesso com o lado direito. Então, ó, peguei a minha bolsa aqui. Lembra que eu queria que a minha etiqueta ficasse do lado direito. Então, aqui eu queria que ficasse do lado esquerdo, que é o lado que fecha, né? O lado que a gente tem aqui, ó. Esse aqui é o lado direito, tá? E esse é o lado esquerdo. Então, eu vou colocar o direito com o direito. Então, o lado que tem etiqueta é o direito, esse também é o lado direito. Então, é nessa posição. Vou colocar aqui, ó, uma dentro da outra, a parte principal dentro do forro. Visto ela, jogo as minhas alcinhas pra dentro, ó, ela fica aqui dentro, assim, pra gente ficar com a bolsa desse jeito. Vou colocar o zíper aqui pra dentro também. A gente quer passar uma costura sem pegar alça, sem pegar zíper, sem pegar nada, só pra costurar mesmo essas duas partes, tá? Os dois lilás claro. Então eu vou começar alinhando costura com costura. Então, ó, coloco aqui a costura bem alinhadinha. Vou botar um clipe segurando desse lado. Vou botar um clipe segurando do outro lado. E eu vou passar uma costura aqui, ó, em toda a volta para prender o forro na parte principal. Então, ó, comecei clipando aqui as laterais, que é onde eu queria deixar a costura com costura. E depois coloquei clipes em toda a volta. Isso vai facilitar bastante. Agora eu vou costurar pela parte interna mesmo. Vou começar aqui do cantinho. E essa costura eu vou fazer com um pé de máquina de meio centímetro. Então vou por toda a volta da bolsa. Então pronto, fiz a costura em toda a volta. Agora a gente vai desvirar por esse buraquinho que a gente deixou aqui na parte de baixo. Agora eu vou fechar aqui a abertura que ficou. Pego aqui dos dois lados. Da mesma forma como a gente fez no nécessaire, eu vou fechar de fora a fora aqui, não só onde está aberto. Então pronto. De novo, isqueiro na costura e vou jogar o forro pra dentro. Aproveita já para abrir essa costura aqui, porque a gente vai rebater. A gente precisa abrir bem essa costura. Depois que eu abrir, agora a gente dobra ela, porque eu preciso que fique assim. Tá? A gente vai fazer uma costura aqui. Então deixa o forro todo lá pra dentro e vai acertando, ó, contando dinheiro que a gente fala, né? Pra ir acertando. Então pronto, dobrei tudo. Agora eu vou passar a costura então pra fazer esse rebatido aqui e manter no lugar. Cuidado se o seu forro tá todo pra dentro. Às vezes ele dobra assim, a gente não vê e acaba ficando repuxado, tá? Então verifica isso antes de você costurar. Vou começar aqui pela lateral, mas agora eu não vou costurar por dentro, eu vou costurar por fora. Um pouquinho mais chato de encaixar na máquina, mas eu quero que a costura fique mais bonita aqui do lado de fora, que é onde vai ficar o pesponto aparente. E aqui eu vou colocar em 4,5 o ponto da máquina. Então pronto, passei aqui a costura em toda a volta. Olha como fica bonito. Dá pra ver. Agora falta a gente colocar o cursor e fazer um terminal aqui pro nosso zíper, né? Pra pontinha do zíper. Então, como a gente fez tudo alinhado aqui, é pra estar bem certinho.
Veja aí se você precisa ajustar, cortar algum lado do seu zíper. Mas é pra estar bem perfeito. Vou queimar aqui a pontinha desse zíper. E vou passar o meu cursor bem retinho. E bateu lá também, ó, bem certinho. Veja que fica um buraquinho bem pequeno aqui, né? Eu não gosto de deixar esse espaço muito grande, porque senão pode cair alguma coisa de dentro da bolsa, né? Então ficou bem apertadinho. Deixa eu já passar um isqueiro aqui também nessa costura do pesponto. Assim, agora só falta então a gente fazer um terminalzinho para esse zíper que ficou sobrando aqui do lado. Veja se você quer diminuir aqui o tamanho ou deixar esse tamanho mesmo. Eu vou tirar aqui 2 dedinhos no meu, acho que ficou muito comprido. E vou passar o isqueiro de novo. Então, ó, tirei aqui 3 centímetros, tá? Agora, pra fazer esse terminal, a gente vai pegar aquele pedacinho que tem 3,5 por 5. E o que a gente vai fazer é abraçar o zíper assim. Tá? E fazer uma costurinha aqui em toda a volta. Eu vou colocar uma fita dupla face pra garantir que ele não vai sair do lugar e facilitar a minha costura. Vou até marcar o meio. Então, ó, coloquei 2 pedacinhos nesse sentido e fiz uma marquinha no meio. Vou posicionar aqui o zíper. Não vou colocar bem no meio, senão a gente não consegue fechar. Vou colocar um pouquinho antes do meio. Ó, colo ele aqui, venho com a outra parte e dobro exatamente no meio. Só isso. E agora eu vou passar uma costura fazendo um quadradinho. Esquece de baixar o ponto, que estava em 4,5, né? Vou deixar aqui em 3,5. O mais chato é ir virando a bolsa. A costura em si é assim. Última vez passando o isqueiro, selando as costuras. Ó, ficou o quadradinho feito aqui. Você pode deixar assim pra fora. Eu gosto de colocar isso aqui pra dentro. Vou abrir aqui um pedacinho e vou puxar ele pra dentro. Eu prefiro, eu acho mais discreto, fica mais bonito. Então tá lá a nossa bolsa. Essa alça deixou com um charme. Abertura. E aqui dentro, então, desse lado a gente tem... Veja que quando a gente coloca desse lado fica mais prático, né? Você consegue abrir um pedacinho e já tirar aqui. Já acessar. E aí a gente pode colocar nossa nécessaire aqui dentro. Ela fica super prática quando você quiser levar só nécessaire. Tá aqui o nosso conjuntinho. Então esse foi o resultado da nossa bolsa Ipanema. Espero muito que você tenha gostado de fazer comigo. Se você gostou, deixe seu like, se inscreve aqui no canal para não perder nenhuma dica passo a passo de costura criativa. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!